Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te explicar o que é o Scrum, como você pode utilizar ele para desenvolver novos produtos dentro da sua empresa, para gerenciar melhor seus projetos. Legal? Então, vamos lá. Primeiramente, o Scrum ele é um método ágil, ou seja, ele é um método de gestão de projetos focado em entregar valor. Então, os métodos ágeis ele tem características de entrega contínua de valor, onde ele está constantemente buscando entregar valor para os seus clientes, para o seu patrocinador, para o dono da empresa, para o usuário, para a parte que irá receber, para o Product Owner, que é o termo utilizado. E ele foca em conseguir fazer essas entregas de forma contínua, de forma sempre constante, que é um pouquinho diferente dos demais métodos, como por exemplo os métodos tradicionais, o método cascata, o waterfall, que são os métodos que você foca em planejar ao máximo para reduzir o seu risco, para depois você executar tudo isso por um longo período de tempo, fazer uma única entrega, que é a entrega completa no final. Como por exemplo construir uma casa, você planeja, desenha toda a casa, faz a planta da casa e você depois começa a construir a entrega final mesmo, a entrega funcional, onde as pessoas vão poder entrar e morar, só ocorre no final, no último dia, quando você termina o projeto e você termina a construção. Já os métodos ágeis, eles focam um pouquinho diferente, eles focam na entrega de valor. Eles focam assim, vieram da indústria do software, então eles pensam, se eu começar a desenvolver um software, planejar, desenhar todas as etapas do software, todas as telas, onde vai ter os botões, onde eu vou clicar, etc. E planejar e executar por um ano, e entregar depois de um ano um software para o meu cliente, pode ser, e muito provavelmente é o que aconteça, vai acontecer o quê? O mercado vai ter mudado, aquele produto inicial já não vai ter mais aquela utilidade, o cliente já vai estar buscando outra solução, talvez ele perdeu o timing do negócio. Então, o método ágil ele tem uma mentalidade diferente, a mentalidade ágil, o mindset. O que seria isso? Ele foca em, ter uma visão do todo, ter uma visão do, então em 12 meses seria muito legal se a gente tivesse isso, mas não de forma aprofundada, detalhada. Por exemplo, no método tradicional, eu sei, se eu começar um projeto em janeiro, eu sei que eu vou estar fazendo no dia 8 de novembro. Por quê? Porque eu sei que nessa data especial eu vou estar executando essa atividade. Já no método ágil, eu tenho uma visão geral do todo. Eu tenho um panorama completo, dizendo assim, esse software, esse sistema, esse projeto tem essas e essas principais entregas. Ok, show. Mas o que eu faço na essência? Eu quebro isso em partes menores e eu foco em criar sprints. O que são sprints, William? Sprints são como, seria na tradução literal, arrancadas, não como tiros, como um disparo. Você vai o quê? Você vai desenvolver algo num curto espaço de tempo e entregar isso para o seu cliente, para o seu usuário, para o seu product owner, para a pessoa que vai receber esse produto. Legal, mas como isso funciona? Então eu pego um projeto que seria muito grande, que teria um ano, por exemplo, eu quebro ele em partes menores, em lançamentos, e aí nessas etapas eu vou fazendo o que a gente chama de sprints, que seriam basicamente pequenos ciclos de trabalho, ciclos de planejamento e ciclos de execução. Então eu não planejo tudo no começo, executo e depois entrego. Eu planejo um pouquinho, executo e entrego. Planejo um pouquinho, executo e entrego. Planejo um pouquinho, executo e entrego. Planejo mais um pouquinho, executo e entrego. Então eu sempre estou nesse processo de planejar, entregar. E é entregar algo funcional, algo útil, que é a grande diferença. Por exemplo, no método tradicional, no método waterfall, eu vou entregar tudo no final, tudo aquilo que a pessoa irá utilizar. Já nos métodos ágeis, eu vou buscando o quê? Entregar valor, entregar algo usual, algo que a pessoa possa ter alguma utilidade para a pessoa, que eu já possa começar a fazer uso daquilo, sempre continuamente. Então, como isso se dá ao longo do processo como um todo? De uma forma simples. São divididos em sprints. Sprints, conforme eu havia comentado, são arrancadas, tiros. Imagina aquelas corridas de curta distância de 100 metros, onde a pessoa pega e corre. A maratona leva 47 km, mas eu estou focado naqueles 100 metros rasos, que é o que eu preciso executar e entregar para avançar. Então, enquanto o modelo tradicional ele é pensado mais numa maratona, como se fosse o equivalente a uma maratona, o modelo ágil é pensado em várias corridas de 100 metros rasos, por exemplo. Legal, isso se dá como? A gente tem uma lista de todas as entregas que nós deveríamos ter no projeto, todos os requisitos, que a gente chama de Product Backlog. Termo difícil, termo um pouquinho mais estranho, mas imagina a lista de todo o produto, detalhe descritivo de todo o produto, tudo que deveria ter no produto. E aí a gente faz o quê? Nós criamos o Sprint Backlog. Eu pego aquela lista de 100 itens que deveria ter e eu escolho os itens que eu vou entregar nessa sprint. Essa sprint ela leva geralmente
uma semana, 15 dias ou 30 dias. Na grande maioria dos casos, em 15 ou 30 dias. Então, legal. Vamos lá. Eu defini então que nos próximos 15 dias eu vou entregar 3 itens, ou 5 itens do meu Product Backlog, ou 10 itens. Aí cada projeto é um projeto, dependendo da equipe, etc. Mas vamos imaginar que eu tenho um programa, um software que eu vou desenvolver e eu preciso entregar, e aí eu defino que no meu Product Backlog eu vou escolher fazer, por exemplo, as telas de cadastro, as telas de login e o módulo, por exemplo, de cadastro de produto. Então, a tela de cadastro de funcionário, a tela de cadastro de produto e a tela de login do usuário. Eu defini esses itens. Esses são os itens que eu vou executar e entregar naquele prazo. E aí, isso faz parte do meu primeiro evento, que é um evento que a gente chama de planejamento da sprint, que seria basicamente o planejamento da próxima semana, dos próximos 15 dias, ou dos próximos 30 dias, do que vai ser feito e o que vai ser entregue. Legal? Então esse é o primeiro evento, a primeira reunião, o primeiro momento do Scrum. Depois, o Scrum ele tem um processo que ele fala que chama-se reuniões diárias. São eventos do tipo Time Box, que a gente define, que são eventos de 15 minutos, onde nestes 15 minutos eu vou responder a 3 perguntas, eu e toda a minha equipe. O que eu fiz no dia de ontem, no dia anterior, o que eu vou fazer hoje e quais são meus impedimentos, ou seja, quais são as minhas dificuldades e o que eu estou travado e não posso avançar. Eu respondo isso, a pessoa do meu lado responde isso, a pessoa na minha frente responde isso, a outra pessoa responde, a outra pessoa responde. Todos respondem num evento de no máximo 15 minutos. Se em 15 minutos eu não tratar todos esses assuntos, não tem problema, a gente encerra essa reunião e na reunião que vem do outro dia, nós fazemos o quê? Nós tentamos ser mais eficientes e ser mais objetivos na nossa explanação para que todos possam falar. Legal, então eu fiz uma reunião de planejamento onde eu defini todas as minhas entregas essa próxima sprint. Sprint é um evento de tempo fechado, de 15 dias, por exemplo, de 30 dias, de 7 dias, onde sempre vai ter essa duração. Mesmo que eu entregue ou que eu não entregue tudo, eu vou sempre manter a sprint dentro dessa duração, 15 dias, 30 dias, 7 dias, etc. Legal. Então, eu fiz a reunião de planejamento e comecei a fazer as reuniões diárias. Fui fazendo as reuniões diárias, fiz as reuniões durante os 15 dias. Chegou no último dia dessa sprint, o que eu faço? Eu faço 2 eventos. Tem um evento primeiro que é o Sprint Review e depois tem um evento chamado Sprint Retrospect. Mas o que é isso, William? Sprint Review é um evento onde eu vou fazer a revisão de tudo das entregas com o meu Product Owner. O Product Owner é a pessoa que é a dona do produto, a pessoa que vai receber aquela entrega. Então imagina que é um projeto, você vai entregar um relatório, ou imagina que é um sistema, você vai entregar um módulo funcionando, ou imagina, por exemplo, que é um evento, você vai entregar todos os orçamentos e as contratações realizadas. Então, alguém vai receber, você tem que entregar isso para alguém. E essa pessoa, neste evento, nesta reunião de Sprint Review, ela vai observar e vai analisar e dar o feedback em relação à entrega. Ó, William, tá legal? Não, não tá legal, ajusta isso, ajusta aquilo, ó, não ficou bacana, ó, eu acho que isso não tá coerente, para a próxima entrega eu vou querer que você faça assim, assim, assado, ou não, tá 100%. E o Sprint Review, o objetivo é esse, é realizar, formalizar as entregas e colher o feedback da parte que vai receber as entregas. E aí eu tenho o último evento do Sprint, do Scrum, que é o Sprint Retrospect, que é onde eu junto, em geral, a equipe e o Scrum Master, que é a pessoa responsável por conduzir todo o processo do Scrum, que seria de forma equivalente, vamos dizer assim, ao gerente de projetos no método tradicional. Então, eu junto o Scrum Master, a equipe e aí o Product Owner, em alguns casos, mas também às vezes fica só o gerente de projetos e a equipe. E aí o que acontece? Neste momento eu faço uma retrospectiva. A gente olha para trás e fala, tá, neste momento o que passou? Ah, foram 10 dias, foram 15 dias, nós fomos muito bem nisso, nós não fomos tão bem assim naquilo. A gente pode mudar para a próxima reunião isso, isso, isso e isso. E a gente pode começar a fazer esse processo de forma diferente, para esse ambiente ser mais eficiente. A gente não conseguiu fazer todas as reuniões diárias, porque as reuniões diárias, o pessoal estava chegando atrasado, o horário não estava bom, etc. Então é o momento onde a gente junta para fazer a melhoria contínua, a retrospectiva, entender tudo o que passou. Legal? Então, de forma bem sucinta, de forma bem geral, o Scrum ele é um método ágil focado na entrega contínua de valor, onde eu busco entregar valor de forma contínua, constante, para a parte interessada equivalente, o Product Owner, o cliente, etc. E eu estou buscando sempre entregar valor para ele. E aí o que eu faço? Eu tenho 4 eventos. O primeiro evento é o evento de planejamento, depois eu tenho o evento diário, de reuniões diárias de 15 minutos,
Depois eu tenho o evento de Sprint Review, que seria a entrega, a revisão da sprint, das entregas da sprint, onde eu entrego, de fato a pessoa faz a avaliação e me dá um retorno, um feedback. E depois eu tenho o Sprint Retrospective, que é onde eu junto a minha equipe e a gente faz uma reavaliação, um processo de melhoria contínua para ver o que passou de forma positiva e o que passou de forma não tão bacana assim, que a gente pode estar ajustando. Então esse é o processo de Scrum, ele serve para gerir, nasceu no desenvolvimento de projetos e sistemas, mas ele serve para gerir empresas e times pequenos, até 10 pessoas, você consegue gerir de uma maneira bem eficiente com o Scrum e você consegue colocar o quê? Definir foco, definir energia, definir atividades que precisam ser feitas para que tudo isso flua de uma maneira positiva. Então, basicamente, esse é o Scrum, eu espero que tenha ficado claro e qualquer dúvida deixa aqui nos comentários e nos vemos nos próximos vídeos. E não esquecendo, clica aqui em inscrever-se e ativa o sininho de notificações. Um abraço!